Escolhido, no dia 20 de agosto, Deus confirma que você passou pela prova e agora deve avançar. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a prova revelou o que pode permanecer firme dentro de você. Você carregou perguntas para manhãs comuns, sentiu o peso da incerteza nos ombros e se perguntou se o longo silêncio significava que havia sido esquecido. Contudo, a prova mais profunda não foi simplesmente o que aconteceu ao seu redor. Foi o que aconteceu dentro de você enquanto nada parecia mudar. Foi pedido que você mantivesse o coração limpo quando a decepção teria tornado a amargura mais fácil. Foi pedido que você permanecesse honesto quando fingir força teria sido mais conveniente. Foi pedido que você continuasse caminhando quando nenhum sinal visível recompensava sua obediência. Algo em você foi examinado, não para envergonhá-lo, mas para revelar o que é genuíno. Se você percebeu que esta estação importava, mas não conseguiu nomear o que ela estava formando, os 7 princípios de C.S. Lewis para os escolhidos pode ajudá-lo a entender a estação que você está vivendo e reconhecer as lições mais profundas escondidas dentro dela. É um guia para enxergar sua espera com maior clareza, distinguir medo de direção e responder a Deus sem pânico ou passividade. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Agora volte a este momento, porque a confirmação não é permissão para se tornar descuidado. É um convite para avançar com um coração mais sereno e mais forte. Não estão dizendo a você para correr à frente da sabedoria, mas para parar de permitir que a prova de ontem aprisione a obediência de amanhã. Você pode notar a confirmação primeiro em seu corpo e não em seus pensamentos. Sua respiração se torna menos superficial quando você considera avançar, mesmo que o futuro ainda contenha perguntas sem resposta. Suas mãos podem não mais alcançar o telefone com a mesma necessidade desesperada de encontrar prova. Você pode sentar-se à beira da cama e perceber que o medo que antes controlava cada decisão perdeu parte de sua autoridade. Isso não significa que você não sinta nenhuma tristeza. Significa que a tristeza não é mais a única voz que fala. Você se lembra das noites em que o sono demorava a chegar porque sua mente revisava cada conversa, cada porta fechada, cada adiamento e cada possibilidade que você não podia controlar. Você se lembra de carregar a si mesmo através do trabalho, enquanto sua atenção permanecia fixa no que não havia acontecido. A prova tocou sua agenda, seus relacionamentos, sua confiança e sua capacidade de descansar. Ainda assim, você aprendeu a realizar pequenos atos de fé quando ninguém aplaudia. Você lavou a louça, respondeu a mensagem com bondade, cumpriu a responsabilidade e escolheu não retribuir crueldade com crueldade. Essas escolhas comuns se tornaram evidência de que a aprovação não possuía você. Isto é o que pode significar para você ter passado pela prova. Não que você foi impecável e não que cada dificuldade terminou permanentemente, mas que a dificuldade não tem mais o mesmo poder de definir sua identidade. Você pode reconhecer o que o feriu sem construir sua casa dentro da ferida. Você pode lembrar o adiamento sem adorar o adiamento. Você pode admitir que teve medo sem permitir que o medo se torne seu conselheiro. A próxima estação pode exigir paciência, mas não exigirá a mesma impotência. Pode exigir coragem, mas coragem não significará negar seus limites. Pode exigir movimento, mas movimento não significará forçar uma porta que a sabedoria não abriu. A mensagem deste dia é um convite responsável a examinar o que a prova lhe ensinou. Você aprendeu que a obediência pode ser silenciosa. Você aprendeu que o discernimento muitas vezes cresce através da repetição. Você aprendeu que a paz nem sempre é um sentimento antes de uma decisão.
Às vezes, é a firmeza que aparece depois que você escolhe o que é certo. E você aprendeu que avançar pode começar com um passo fiel. Imagine amanhã em que você quase abandonou o compromisso que havia feito em particular. O quarto era comum, a luz era fraca e a tarefa inacabada parecia maior que sua força. Nada dramático aconteceu para motivá-lo. Nenhuma voz interrompeu o silêncio. Nenhum resultado súbito provou que seu esforço importava. Você simplesmente se levantou, colocou os pés no chão e fez a próxima coisa honesta. Talvez você se preparou para o trabalho mesmo que seu coração se sentisse desencorajado. Talvez você orou sem linguagem bonita. Talvez você se recusou a enviar a mensagem que teria reaberto um antigo conflito. Talvez você assumiu a responsabilidade por algo que havia evitado, não porque tinha certeza do resultado, mas porque estava cansado de estar dividido dentro de si mesmo. Aquela cena pode ter parecido insignificante, mas carregava a dignidade de um ponto de virada. Provas muitas vezes são passadas em momentos que parecem pequenos demais para merecer um nome. A decisão de avançar frequentemente nasce em uma cozinha, um corredor, um carro estacionado ou o espaço silencioso ao lado de sua cama. A confirmação de Deus pode vir através do caráter que você pratica, quando ninguém pode medi-lo. Você também tem aprendido a distinguir uma transição genuína do esgotamento emocional. Esperar pode fazer cada possibilidade parecer urgente, enquanto o cansaço pode fazer cada responsabilidade parecer sem sentido. Você pode ter perguntado se deveria continuar segurando, soltar algo, recomeçar ou simplesmente descansar. Essas perguntas não são sinais de fracasso espiritual. São sinais de que você tem carregado peso suficiente para exigir discernimento. O assunto importante não é atribuir um significado dramático a cada coincidência, mas prestar atenção ao fruto de suas escolhas. Uma direção o torna mais verdadeiro, mais responsável, mais compassivo e mais capaz de permanecer em paz com o que não pode controlar? Ou ela o torna frenético, orgulhoso, desconfiado e dependente de validação imediata? A prova não apenas mostrou a você o que você pode suportar. Ela mostrou que tipo de pessoa você se torna quando a certeza é retida. Esse conhecimento pode guiar seu próximo passo de maneira mais confiável que uma onda temporária de emoção. Muitas portas podem aparecer diante de você, mas você não precisa mais entrar em cada porta simplesmente porque está aberta. Há uma dor particular em esperar, sem saber se a espera significa preparação, encerramento, redirecionamento, reconstrução ou um novo começo. Você pode passar meses interpretando cada silêncio como abandono, cada adiamento como rejeição e cada obstáculo como prova de que você entendeu tudo errado. O custo não é apenas confusão, é o esgotamento de tomar decisões a partir do medo. Os 7 princípios de C.S. Lewis, para os escolhidos, oferece uma maneira de examinar essa incerteza com mais clareza. Organizar sua oração e reconhecer que tipo de estação você pode estar vivendo sem transformar cada detalhe em uma profecia. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Então volte à pergunta por baixo de sua espera. O que esta estação tem ensinado você a soltar, proteger, praticar ou começar? Você não precisa fabricar uma resposta, mas pode se tornar honesto o suficiente para reconhecer a resposta quando ela se tornar clara. A primeira oposição que você enfrenta depois de uma prova é frequentemente a pressão de provar que mudou. Você pode se sentir tentado a fazer um anúncio dramático, aceitar cada oportunidade ou mover-se com tanta velocidade que ninguém possa acusá-lo de estar com medo.
Mas urgência nem sempre é coragem. Às vezes é o velho medo vestindo um casaco mais impressionante. A comparação pode fazer você acreditar que está atrasado porque alguém parece estar avançando. A distração pode preencher cada espaço vazio, até que você nunca ouça a convicção mais silenciosa por baixo do ruído. Até possibilidades positivas podem se tornar perigosas quando você as usa para escapar do desconforto do discernimento. Você não tem que provar que passou tornando-se indisponível para o descanso. Você não tem que provar que Deus está com você aceitando responsabilidades que violam a sabedoria. A prova não foi projetada para transformá-lo em um performer que constantemente exibe força. Ela revelou a diferença entre uma vida dirigida por convicção e uma vida impulsionada pela necessidade de ser visto. À medida que avança, deixe que seu passo seja governado pela fidelidade, e não pelas opiniões de pessoas que não carregaram o que você carregou. Considere José, que suportou traição, deslocamento, falsa acusação e longos anos nos quais sua integridade não parecia melhorar suas circunstâncias. Sua história não permite que você romantize o sofrimento ou assuma que cada adiamento garante uma recompensa terrena específica. Ainda assim, mostra que o caráter pode permanecer ativo em um lugar que parece interrupção. José aprendeu a servir com responsabilidade em ambientes que não escolheu. Ele não esperou por uma explicação perfeita antes de praticar sabedoria no cômodo onde estava. Seu cômodo pode ser um local de trabalho onde você se sente negligenciado, um lar onde você está reconstruindo confiança ou uma estação onde seus planos foram reduzidos a deveres modestos. A lição não é que você deve silenciosamente tolerar injustiça para sempre. A lição é que um ambiente difícil não cancela sua capacidade de escolher integridade hoje. Você pode se preparar sem fingir que conhece o futuro. Você pode perdoar sem retornar a padrões inseguros. Você pode permanecer aberto ao movimento sem desprezar o chão sob seus pés. Como José, você pode descobrir que a prova formou habilidades e convicções que se tornam úteis apenas depois que a pressão muda. Ignorar o sinal desta estação não traria catástrofe imediata, mas poderia mantê-lo circulando o mesmo padrão interno. Você poderia continuar pedindo direção enquanto se recusa a aceitar a responsabilidade já colocada em suas mãos. Você poderia chamar indecisão de paciência porque paciência soa mais espiritual. Você poderia continuar revisitando um relacionamento fechado porque a dor parece mais familiar que a liberdade. Você poderia permanecer apegado a uma versão antiga de si mesmo, porque o desconhecido exige um novo tipo de honestidade. Com o tempo, essas escolhas podem endurecer sua atenção. Você começa a notar apenas o que confirma seu medo e ignora a evidência silenciosa de crescimento. A prova, então, se torna uma história que você repete, em vez de uma lição que você incorpora. É por isso que a mensagem de hoje diz: avance. Avançar não significa esquecer. Significa levar a sabedoria adiante, em vez de carregar todo o peso da estação anterior. Deixe que a dor o informe sem comandá-lo. Deixe que a decepção o ensine sem se tornar seu nome. Deixe que o que terminou seja reconhecido, para que o que está começando não tenha que competir com um fantasma. Se você precisa de uma confirmação simples de que reconhece o limiar, sem fingir controlar o resultado, digite as palavras 888 nos comentários e, em seguida, volte à mensagem. Deixe que represente um reconhecimento calmo de que algo foi testado, algo foi aprendido e algo em você está pronto para mover-se com sabedoria. Você não está usando palavras para forçar o céu e não está transformando um número em uma fórmula espiritual.
Você está simplesmente dando linguagem ao momento em que o reconhecimento se torna responsabilidade. Um limiar não é uma garantia de conforto. É o lugar onde você para de negociar com o que já sabe. Talvez você saiba que um certo hábito deve terminar. Talvez você saiba que uma conversa requer honestidade. Talvez você saiba que o descanso é necessário antes do movimento. Talvez você saiba que seu próximo passo é pequeno e, portanto, fácil de dispensar. Não despreze a pequenez de um começo fiel. A prova não foi passada através de gestos grandiosos, e seu avanço pode não começar através de um também. Pode começar quando você parar de esperar permissão para obedecer à verdade que já recebeu. O conflito também foi interno, e nomeá-lo pode libertá-lo de vergonha desnecessária. Você às vezes confundiu controle com responsabilidade. Você acreditou que, se analisasse cada possibilidade, antecipasse cada decepção e se preparasse para cada reação, poderia impedir que a dor o surpreendesse novamente. Esse padrão pode tê-lo ajudado a sobreviver a momentos difíceis, mas não pode guiar todo o seu futuro. O controle constante mantém sua mente ocupada enquanto seu coração permanece com medo. Faz o descanso parecer irresponsável e a confiança parecer perigosa. Você pode até ter tratado a incerteza como uma acusação, como se não saber o resultado significasse que você havia falhado em ouvir. Mas a incerteza nem sempre é um veredicto. Às vezes, é o espaço no qual os motivos se tornam visíveis. Quando os resultados estão ocultos, você descobre se está obedecendo porque ama o que é certo ou porque precisa de uma recompensa garantida. Este não é um convite para se tornar passivo. É um convite para separar sua atribuição de sua demanda por certeza. Sua responsabilidade é escolher a próxima ação fiel. O resultado pertence fora do alcance de suas mãos. Reconhecimento sozinho já não é suficiente, porque agora você precisa de uma maneira de traduzir insight em decisões diárias. Quando a mensagem toca seu coração, mas sua agenda permanece inalterada, o padrão antigo eventualmente retorna. Os 7 princípios de C.S. Lewis para os escolhidos podem servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento e identificação do próximo passo fiel, quando o medo o urge a reagir. Pode ajudá-lo a desacelerar o suficiente para perguntar o que é verdadeiramente necessário, o que pertence ao passado e o que merece atenção paciente hoje. Você pode usar sua perspectiva quando estiver tentado a confundir pânico com urgência ou passividade com confiança. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Então dê o próximo passo sem exigir que uma decisão explique todo o seu futuro, porque direção fiel muitas vezes se torna mais clara enquanto você está caminhando. A prova lhe ensinou como suportar a incerteza. Agora deixe que a sabedoria lhe ensine como agir dentro dela. Sua mente, corpo e espírito podem responder à mesma decisão de maneiras diferentes. Sua mente pode listar razões práticas, comparar riscos e imaginar consequências. Seu corpo pode se contrair quando um medo antigo reconhece uma situação familiar, mesmo quando a situação em si não é mais a mesma. Seu espírito pode silenciosamente reconhecer uma responsabilidade que não parece glamourosa, mas carrega um profundo senso de verdade. Nenhum desses sinais deve ser adorado ou ignorado. Uma reação corporal merece compaixão, mas pode refletir memória em vez de direção. Um argumento lógico merece atenção, mas pode ser construído para protegê-lo de todo o desconforto possível. Reconhecimento espiritual normalmente não é teatral. Pode aparecer como uma clareza persistente que sobrevive ao sono, à distração e aos humores cambiantes do dia. Traga a pessoa inteira para o discernimento.
Anote o que você sabe, observe o que seu corpo está comunicando e ore sobre o motivo por baixo da escolha. Então, pergunte se a decisão o move em direção à honestidade, responsabilidade, amor e paz. A resposta pode não remover todo o medo, mas pode mostrar a você qual voz merece a palavra final. Seus relacionamentos e ambientes também revelarão se você está avançando com sabedoria. Algumas pessoas podem celebrar seu crescimento apenas quando isso permanece conveniente para elas. Outras podem resistir aos limites que tornam sua vida mais saudável porque sua antiga disponibilidade as beneficiava. Isso não significa que você deve suspeitar de todos ou se isolar atrás de linguagem espiritual. Discernimento não é uma licença para se tornar frio. É a capacidade de amar pessoas sem render sua consciência. Observe como você se sente depois de conversas. Você está consistentemente diminuído, confuso e pressionado a trair o que sabe ser certo? Ou está sendo convidado para responsabilidade, paciência e maior maturidade? Um relacionamento confiável pode desafiá-lo sem controlá-lo. Um limite necessário pode ser firme sem ser cruel. Você tem permissão para mudar o ritmo de acesso enquanto mantém compaixão em seu coração. Avançar pode envolver uma nova conversa, uma agenda diferente, um círculo menor ou uma maneira mais saudável de dizer não. A pergunta não é quem merece punição. A pergunta é: qual arranjo permite que a verdade permaneça viva em você? A oposição frequentemente sucede através do ruído comum, em vez de tentação dramática. Fadiga faz um pequeno compromisso parecer inofensivo. Adiamento faz uma responsabilidade significativa parecer desnecessária. Informação infinita torna a sabedoria difícil de ouvir. Você pode passar uma noite movendo-se entre mensagens, vídeos, tarefas e preocupações, então se perguntar por que a oração parece distante. Urgências menores sufocam a única matéria que requer sua atenção mais profunda. Até o desejo de ser prestativo pode se tornar uma maneira de evitar a decisão que você sabe que deve fazer. O inimigo do movimento nem sempre é uma recusa óbvia. Às vezes, é uma vida tão lotada que você nunca chega ao ponto de escolher. Sua atenção está sendo moldada todos os dias pelo que você repetidamente permite em sua mente. Se você quer avançar, proteja uma parte de seu dia do ruído. Deixe seu telefone permanecer intocado por alguns minutos. Sente-se com a pergunta antes de buscar a resposta de outra pessoa. Dê tempo à sua consciência para falar em frases completas. O que é sagrado em você pode não gritar sobre o ruído, pode esperar até que o ruído seja abaixado. Um ponto de virada chega quando você para de negociar com a verdade conectada a este dia. Você não pergunta mais se tem permissão para soltar o que já terminou. Você não exige mais que a pessoa que o feriu entenda sua cura antes de você começá-la. Você não requer mais um sentimento emocional perfeito antes de dar um passo responsável. A pergunta muda de "e se eu estiver errado?" para "qual é a resposta mais honesta com o que sei agora?" Essa pergunta não o torna descuidado, torna-o presente. Você pode permanecer humilde e ainda mover-se. Você pode permanecer ensinável e ainda decidir. Você pode permanecer terno e ainda fechar uma porta que repetidamente feriu sua paz. Passar pela prova significa que você reuniu verdade suficiente para parar de fingir que confusão é sua única opção. Você ainda pode precisar de conselho, tempo e oração, mas não está mais de mãos vazias. Há sabedoria em sua memória, evidência em seu caráter e uma autoridade silenciosa nascida de ter suportado sem se tornar o que o feriu. Deixe que essa autoridade sirva ao amor em vez do medo. Agora imagine uma imagem sustentada, uma lâmpada mantida em um quarto estreito através de uma longa noite. Sua chama não é barulhenta e não ilumina toda a estrada lá fora. Simplesmente dá luz suficiente para o próximo movimento honesto.
No início, você pode acreditar que a lâmpada é pequena demais para importar. Você olha para a escuridão além da janela e deseja um brilho que removeria toda a pergunta. Contudo, a chama permanece. E porque permanece, você pode ver a mesa, a porta, os passos sob seus pés e o objeto que precisa carregar. Isto é o que a prova pode ter preservado em você. Não lhe deu visibilidade completa. Protegeu uma luz viva de consciência, fé e discernimento enquanto as circunstâncias permaneciam sombrias. O quarto não era seu destino final, mas foi onde seus olhos aprenderam a se ajustar. A noite não provou que a chama havia falhado. Revelou quanta orientação pode existir sem espetáculo. Você está sendo convidado a confiar na luz que o ajuda a dar o próximo passo, não a exigir um holofote para toda a jornada. A lâmpada foi formada através de cuidado que você nem sempre podia ver. Óleo tinha que ser recolhido, o pavio tinha que ser aparado e a chama tinha que ser protegida de movimento descuidado. Da mesma maneira, sua firmeza interior foi formada através de escolhas repetidas que pareciam ordinárias demais para merecer significância espiritual. Você aprendeu a retornar à oração depois da decepção. Você aprendeu a dizer a verdade quando uma mentira teria protegido sua imagem. Você aprendeu a descansar antes de fazer uma decisão que a fadiga havia distorcido. Você aprendeu a deixar uma pessoa de confiança corrigi-lo sem interpretar correção como rejeição. Essas práticas não foram desperdiçadas porque não produziram celebração imediata. Estavam preparando sua atenção. Uma chama não se torna confiável porque queima dramaticamente por um momento. Torna-se confiável porque permanece cuidada. Sua vida exigiu cuidado. Alguns dias a luz parecia fraca, mas fraca não é o mesmo que extinta. Alguns dias você orou apenas algumas palavras honestas, mas essas palavras mantiveram o quarto de se tornar completamente escuro. O trabalho oculto importava mesmo quando você não podia medi-lo. O quarto também continha correntes de ar. Uma porta se abria subitamente, uma palavra áspera perturbava o ar ou uma decisão descuidada trazia a chama perto do perigo. Houve estações em que a decepção parecia soprar diretamente contra sua fé. Você pode ter se perguntado se sua resistência era tola, se sua bondade o tornava vulnerável ou se sua restrição simplesmente significava que você estava com medo de agir. A chama não foi protegida fingindo que o vento não existia. Foi protegida aprendendo onde ficar, quando fechar a porta e como proteger o que ainda estava vivo. É por isso que alguns limites se tornaram necessários. Nem toda pessoa podia permanecer perto das partes mais tenras de sua vida. Nem toda conversa merecia uma resposta imediata. Nem toda oportunidade merecia sua energia. A prova lhe ensinou que preservação não é covardia. Às vezes, sabedoria parece como afastar-se da corrente de ar para que sua luz possa continuar. Você não é obrigado a expor suas convicções mais profundas a todo vento passageiro. Você pode permanecer generoso sem se tornar descuidado. Então, lentamente, a chama começa a mudar o quarto. Você nota a porta sem fingir que a porta é o destino. Você vê o caminho que sempre esteve lá, mas estava escondido por seu medo. Você reconhece que movimento não começa quando a escuridão desaparece. Começa quando a luz se torna suficiente para a obediência. Sua mão alcança o casaco, a carta, a chave ou a tarefa que pertence à próxima manhã. Você não conhece cada rua além da casa. Você não possui garantia de que toda pessoa entenderá sua decisão. Mas a pequena luz revela o suficiente. A prova não o tornou onisciente. Tornou-o menos disposto a abandonar o que é verdadeiro simplesmente porque o futuro permanece parcialmente oculto. A lâmpada move-se com você, não porque você a controla, mas porque você aprendeu a carregá-la responsavelmente. Seu avanço não é uma fuga teatral de toda dificuldade. É uma partida fiel da paralisia.
Você pode deixar o quarto com ternura pela pessoa que você era dentro dele. Você pode carregar a lição sem carregar a noite. Talvez você reconheça a lâmpada agora como a verdade quieta que permaneceu quando a excitação desapareceu, quando aplausos desapareceram e quando planos familiares pararam de funcionar. Era a parte de você que ainda sabia que bondade importava. Era a convicção que se recusou a deixar que ressentimento se tornasse sua identidade. Era a disposição de recomeçar sem exigir que o novo começo apagasse a dor antiga. Se esta imagem o encontra, digite as palavras "estou pronto" nos comentários e, em seguida, retorne à narração. Deixe que a frase signifique que você está pronto para o próximo passo fiel, não que você reivindica controle sobre todo o resultado. Você está pronto para parar de chamar medo de sabedoria meramente porque medo fala com detalhe. Você está pronto para parar de chamar passividade de paciência quando amor requer ação. Você está pronto para receber correção, honrar limites e mover-se em um passo que mantém seu caráter intacto. A luz não pede que você finja que a estrada é fácil. Pede que você caminhe honestamente através da porção de estrada que você pode ver. Quando você retorna da imagem, a mensagem se torna simples, sem se tornar superficial. Você passou pela prova no sentido de que não é mais obrigado a se tornar a pessoa que a prova tentou produzir através de pressão. Você pode escolher quem você será agora. Você pode avançar sem vingança, sem anúncios frenéticos e sem fazer seu progresso dependente do arrependimento de outra pessoa. O próximo capítulo ainda pode conter problemas comuns. Contas ainda podem exigir atenção, conversas ainda podem exigir coragem e seu corpo ainda pode precisar de descanso. Maturidade espiritual não remove responsabilidade prática. Muda o espírito no qual você a encontra. Você não está mais esperando que dor certifique seu valor. Você não está mais pedindo que adiamento lhe diga se você importa. Você tem permissão para mover-se porque verdade se tornou clara o suficiente para movimento. Deixe que sua obediência seja quieta o suficiente para permanecer sincera. Deixe que seus limites sejam gentis o suficiente para permanecer humano. Deixe que sua esperança seja forte o suficiente para suportar sem fazer promessas que apenas o tempo pode revelar. Sua primeira prática é criar uma pausa entre reconhecimento e reação.